E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, esse daqui é o A Hora do Pesadelo, seu canal favorito de terror. E hoje, para falar um pouquinho sobre o filme Juntos, né, Together, de 2025, era para ser um vídeo de primeiras impressões. Geralmente esse estilo vlog que a gente está usando aqui no canal é mais para primeiras impressões, para os eventos que a gente participa e para coisas que a gente faz quando está fora do estúdio. Porém, como essa semana está uma semana muito louca, muito corrida, já vai ser um primeiras impressões junto com uma review. Eu vou fazer boa parte do vídeo aqui falando a minha opinião e falando um pouquinho sobre o filme, detalhando sem dar muito spoiler. E no final eu faço um pedacinho com spoilers, mas eu aviso vocês, até porque esse filme vai estrear amanhã, né? Eu tô gravando hoje terça-feira, dia... quem sabe faz ao vivo. Hoje é terça, dia 5. Então a estreia oficial dele, se eu não me engano, é quinta-feira, dia 7. Mas vocês estão assistindo na quarta-feira, dia 6. Mas vou falar um pouquinho do filme, vou falar a sinopse, o que eu achei, sem spoilers, e depois eu falo do filme com spoilers e a minha opinião sinceraça pra vocês, enfim. Eu fui ontem, né, não sei se era uma cabine de imprensa ou se era uma pré-estreia. Acho que ficou meio confuso. Mas de qualquer maneira eu quero agradecer muito a Mila, lá do Screen Club. E também agradecer o Gabriel, que também lá do Videoterapia, que também ofereceu ajuda, né? Porque não são todas as agências, estúdios e distribuidoras que aí lembram do A Hora do Pesadelo, por enquanto, né? A gente é um canal em ascensão. Mas dessa vez os dois ofereceram ajuda pra gente, convites pra gente participar dessa pré-estreia. E eu fui lá junto com a Mila e junto com a Fefe lá do Screen Club pra assistir esse filme. O que eu posso falar sobre o filme, assim? Bom, ficha técnica primeiro. É um filme que ele é estrelado pelo Dave Franco, né? Que é o irmão do James Franco, que James Franco nem dá pra falar muito ultimamente, porque ele tá meio canceladão, né? Enfim, mas é o irmão mais novo do James Franco, Dave Franco, e a sua esposa, né? Que é a Alison Bry. Eu acho que é isso, Alison Bry. Você que acompanha o Hora do Pesadelo sabe que eu erro todos os nomes aqui, mas é isso, são os dois que são os protagonistas desse filme. Ele é o Tim e ela é a Miley. E o Tim e a Miley, eles estão passando por uma crise ali no casamento, são 10 anos de relacionamento. O Tim passa por um momento ali de vida onde a carreira de músico dele não tá muito legal e ele tá meio que perdido, assim, sabe? E a Miley, ao contrário, tá com a sua carreira como professora meio que consolidada e tá querendo evoluir o relacionamento deles para um casamento, de fato, né? Morarem juntos, irem pro interior, morar numa casa e tal, mais ou menos isso. Enquanto ele ainda quer realizar o sonho dele de adolescente, né? O sonho de infância de ser um grande músico. Mas ele aceita ir com ela pro interior, enfim, ficar junto com ela. Como eu falei, eles estão nessa crise, o filme retrata muito bem esse momento de turbulência pelo que eles estão passando, e eles meio que ali um buscam amparo no outro para tentar resolver esse momento de conflito e voltarem a ser felizes como um casal. Claro que ele contrariado por algumas coisas e ela contrariada por outras coisas, e aquela coisa também de as pessoas em volta deles dando as suas opiniões e seus comentários. Basicamente isso. Lá, chegando nessa cidadezinha do interior onde eles vão morar, o Tim meio que tem que reviver alguns traumas de infância, coisas que aconteceram com os pais dele, que eu não posso falar ainda nessa parte sem spoiler para vocês. E ela meio que tá tipo assim, querendo provar para os amigos e para a família dela que ainda pode dar certo e querendo realizar ela o sonho dela de ter uma casinha, uma vidinha mais calma no interior e tudo mais. E aí é isso, e chegando lá, é aquela coisa de filme assim, de mistério, aquela coisa de filme meio o sobrenatural vai te pegar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa não tá certa, sabe? E o que vocês já devem ter visto pelo trailer, eles têm meio que uma maldição, um negócio que acontece com eles que faz com que eles comecem a grudar um no outro, né? Aí tá o filme juntos, né? Então, além de eles serem atormentados por certas coisas ali, pelo trailer vocês acham, entendem que são espirituais, mas aí eu também não posso falar porque senão eu vou estragar nessa parte sem spoilers para vocês. O filme, falando do filme agora de fato, essa é a sinopse, né? E aí eles têm que enfrentar esse mal e essa maldição juntos. E assim, o que eu posso falar? É um filme muito bem feitinho, muito bem filmado, é um filme muito bem ambientado também. É um filme legal, ele começa num ritmo muito bom, depois ele dá uma leve estacionadinha e depois ele volta para um filme com um ótimo ritmo, assim, sabe? Com uma ótima trama, e lá mais pro final ele volta a ser uma coisa mais cabeçuda, uma coisa mais um pouco parada, assim, sabe? Sem tanto aquele choque que ele te dá no começo e na metade do filme. Pelo trailer tem alguns momentos bem gore, né? Alguns momentos assim
mutilação, né? Que eles têm que se cortar para um desprender do outro, né? Além de coisas nojentas, como o trailer já mostra para vocês. E assim, o que o trailer não mostra, eu posso falar, não vai estragar a experiência de vocês e até a publicidade do filme, é que é um filme engraçado, é um filme que tem momentos cômicos, assim, sabe? Tem aqueles momentos de casal que, tipo, ri da desgraça, né? E isso, sabe? É um filme legal, é um filme bom que eu posso falar pra vocês sem estragar a experiência de vocês antes de entrar na parte com spoilers. Assim, pra você que não quer spoilers e tá na dúvida se vai no cinema assistir esse filme, se vale a pena, o que eu posso falar? Se você não está esperando um terrorzão, se você não está esperando um desfecho sensacional, você não está esperando uma coisa muito fora da curva, você quer um terrorzinho legal, uma trama de casal, essa coisa meio terrível que você vai se divertir, e não tem muita pretensão, recomendo para você. Pode ir no cinema, é um filme, de certa maneira, até bem dirigido, bem arrumadinho e tal, que não entrega em alguns momentos, mas que em outros momentos tem cenas bem legais, entendeu? Agora, se você quer uma coisa legal, uma coisa foda, uma coisa filmão, não é pra você. Se você quer um puta de um desfecho, um final sensacional, que vai te agradar muito, e se você não gosta desses filmes de terror que tem esse humor mais marcante, assim, sabe, que tem esses momentos mais engraçaralhos, assim, também não recomendo pra você. E é isso. Rogério, saí com um gostinho um pouco amargo do filme, tá? Não gostei do final, sendo bem sincero pra vocês, não gostei do final. O começo prometeu demais, o meio tava muito legal, e o final ele vai pra um caminho que não me agradou tanto, sabe? É um filme ruim? Não é. É um filme bom, excelente? Também não é. Pra mim é um filme que tá ali na média, que eu teria que assistir de novo pra de repente até dar uma opinião melhor pra vocês. Pra mim é um VHSzinho assim. Você que acompanha aí o A Hora do Pesadelo sabe que o VHS é a nossa meiuca ali, é o nosso 3, talvez uma breja quente, tá no meio do caminho, é um 2, 3 pra mim, tá? E é isso. Essa é a minha análise sem spoilers, os meus comentários sobre o filme sem spoilers. Agora eu vou falar uns 2, 3 minutinhos pra vocês com spoilers e vou dar o desfecho pra vocês e vou falar por que não me agradou tanto. Se você quer assistir esse filme sem spoilers, saia nesse momento, mas não se esqueça de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo, hypar esse vídeo, deixar lá nos comentários sugestões aí para próximos temas aqui do canal. Dá uma conhecidinha aí, se você não sabe o que é a Hora do Pesadelo, dá um pulo lá nas nossas playlists que elas estão incríveis, você vai curtir muito esse canal. E é isso, você está chegando agora, bem-vindo, se você já é um pesadelo aqui do nosso canal, aqui, um inscrito, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e bora para a parte com spoilers. Bom, vou até levantar para falar com vocês, né? Tô aqui no estúdio arrumando as coisas e tal, tô numa correria braba para botar todas as coisas aqui em ordem, né? Ontem teve gravação de outro projeto aqui, enfim, e respirar para falar para vocês por que esse filme não me agrada. Bom, eu criei uma certa expectativa no começo desse filme, porque o filme começa com pessoas procurando um casal desaparecido numa mata, que é uma mata bem ao redor da casa que o casal protagonista fica, né? Vai morar. E aí começa com aquela pegada meio tipo, você vê alguns sinais, uns sininhos com marcações, algumas coisas que você já entende que existe uma seita, é um filme de seita, mas ao mesmo tempo você entra numa caverna e vê lá uma coisa meio esquisita acontecendo com cachorros e dá aquela sensação que de repente pode ser que caiu algo do espaço, pode ser que algum monstro está morando ali e já vai entrar, e acontece mesmo, entra no corpo dos cachorros e uma monstruosidade é criada. Então você fala, puta, uma vibezinha meio Enigma de Outro Mundo, sabe, The Thing? E aí você fala, putz, isso é interessante, legal. E aí depois já vai apresentar o casal, já vai mostrar todos os dilemas que eu comentei com vocês na parte sem spoilers, vai falar assim o momento de vida deles e vai mostrar que o Tim, né, o Dave Franco, é um cara traumatizado porque os pais deles são estranhos, assim, sabe? Não deixa bem claro o que aconteceu, mas o pai dele, um determinado dia ele entra no quarto do pai com a mãe e a mãe tá com uma cara totalmente de uma pessoa que está ali em estado de choque, mas também com uma certa... uma bizarrice lá, que vocês teriam que assistir para entender assim mesmo. Ela tá com uma cara de espanto muito feia, ela tá
fora de si. E o pai dele tá morto, provavelmente há alguns dias, do lado dela na cama. Isso traumatiza a cabeça dele, enfim, e isso até é motivo para que ele veja alguns fantasmas. E aí no começo você fala assim, pô, interessante, né? Uma coisa que vai mexer com monstro, vai mexer com seita, vai mexer com fantasmas, que são traumas. Pô, legal, né? Bem interessante. O filme te dá alguns sustos no começo, assim, sabe? Um ou dois jumpscares ali que funcionam, talvez funcionem melhor com quem não assiste tanto terror quanto, por exemplo, eu, né? Assisto muito terror, então, tipo, você já tá ligado que quando a trilha sonora dá aquele silêncio, que dá aquela sensação, aquela vibe meio estranha, que fica tudo meio denso, que vai vir um sustão, né? De repente você que não tá tão acostumado com terror, você vai tomar um susto muito maior. Mas o filme ele começa com muita coisa interessante, depois ele meio que se concentra nos problemas do casal, e aí fica uma coisa até um terror mais social, se é assim que eu posso falar, um terror mais realista, né? Para um pouco essa questão de mostrar o monstro, mostrar as coisas, as deformidades e os espíritos dentro da cabeça dele, e mostra a rotina dos dois, até que os dois vão fazer a trilha nesse mesmo lugar que eu falei onde começa o filme, né? Com os cachorros sendo contaminados, esses cachorros nem aparecem depois, sabe? Tipo, sei lá o que acontece com eles, são esquecidos totalmente ali na festa, sabe? São deixados de lado e não voltam. E aí eles vão parar para dentro dessa mesma caverna, aonde o Tim, né, comete o erro de beber a água contaminada lá com sei lá eu o que, porque não é bem explicado no filme, e ele se contamina com aquilo junto com a namorada dele, eles falam até assim no filme, né, com a parceira dele, né, que é meio namorada, meio esposa, meio sei lá o que, e os dois foram contaminados. E o que que essa água causa? Causa uma necessidade dos dois corpos se fundirem. Então ele e a parceira dele, ele, quem tá com ele, passam a se fundir. E aí é claro que, como todo filme de seita, é apresentado ali o vizinho, que é um cara que a princípio é um cara que demonstra interesse por ela, que tem todo aquele lance deles se gostarem, aparentar que eles se gostaram assim como amigos, mas talvez sejam algo mais. E é claro que o cara também está envolvido com a seita. E aí meio que o filme vira isso, daí eles começam a ter uma forte atração pelo outro, uma coisa sobrenatural deles quererem se fundir, fundir é outra coisa, né? Se juntar ali, enfim, sabe? É uma fusão, é uma coisa meio Dragon Ball mesmo, assim, que um vai grudar no outro e vai dar isso. E aí você vai acompanhando eles tentando escapar dessa maldição de se juntar. Em alguns momentos eles acabam ficando grudados mesmo, uma coisa meio escrota. Assista o nosso vídeo daqui 2 semanas, que você vai pelo menos se divertir com os nossos comentários, porque a gente vai rir muito desse filme, porque tem algumas coisas bem engraçadas nele e umas piadas de quinta série que com certeza a gente vai fazer. E aí basicamente isso, a trama vai levando eles pro final. Pro final eles vão entendendo que tem uma seita ali, que tem uma comunidade ali, e aí eles tentam, né, eles vão aos poucos se entendendo como casal, e eles tentam se livrar dessa maldição, mas termina que eles não conseguem. Ou que eles se entendem como um casal, eles aceitam o fato de terem que se... Então, acaba o filme meio que eles aceitando, né, depois eles passarem por várias coisas, né, no sentido de tipo... várias situações onde o Tim ele entende logo de cara que eles tomaram aquela água e foram contaminados por alguma coisa, e ele sabe que está acontecendo alguma coisa, e ele sabe que aquela coisa que está acontecendo com ele quer se conectar com ela, quer se fundir com ela, né? Ela demora um pouco para cair a ficha dela, acreditar nele, ela ainda tem uma certa esperança de tipo, vamos resolver isso daqui, eu não sei se eu vou ficar com ele ou não, mas vamos resolver isso aqui. Mas aí ela entende também que não tem o que fazer, que ou eles quebram essa maldição, ou eles acabam se fundindo mesmo, e aí nem tem um certo momento deles tentarem de fato quebrar a maldição. O Tim até vai na caverna, enquanto ela vai na casa lá do professor, amigo lá, que todo mundo já logo de cara sabe que é um cara que pertence à seita, é o único cara que pertence à seita. Quando ela chega na casa dele, ela vê o vídeo de casamento dele, onde mostra como funcionava a seita antes da igreja, a capelinha ir parar dentro dessa caverna e tudo mais, mostra que é uma seita meio que eles têm uma prática de os casais se fundirem, né? E não explica mais nada, não explica por que as pessoas se fundem, não explica o que é aquela água, o que é aquela seita, o que é... Meu, nada, só é muito focado realmente neles, é muito focado, assim, no relacionamento deles e nas situações qual eles passam ali, sabe? Tem umas 2 ou 3 situações que realmente são bem engraçadas, sabe?
e bem grotescas também, bem, sabe, ruins e assim de você assistir, que dá muita aflição. Mas é isso, no final eles aceitam que, tipo, a única coisa que eles podem fazer é se fundirem, e eles se fundem, né? Meio que o Tim também faz isso pra salvar a vida dela, porque ela tá com um corte muito grande no braço e tá sangrando e vai morrer, né, de perder sangue. E eles aceitam que, tipo, eles pra sobreviverem, pra serem felizes, um depende do outro, e eles se fundem. Se fundem. De novo, eu buguei nessa palavra. Mas é isso, e aí acaba com a família dela, com os pais dela chegando, e quando eles chegam na casa, é o desfecho do filme, os dois meio que... É Dragon Ball o bagulho mesmo, eles meio que se fundiram, viraram uma pessoa só. Viram lá uma nova mulher. É isso, acaba o filme desse jeito. E, meu, é o que eu falei, o que me decepcionou muito nesse filme, no sentido de, tipo, sei lá, não é um filme pra mim, porque eu sou um cara que... Eu gosto muito da fantasia, eu gosto muito do terror, sabe? Do terror mais, assim, sobrenatural. Eu gosto das coisas mais aventura, sabe? Das coisas mais assim. E esse filme meio que não vai nem pra um lado, nem pro outro, nem pra cá, nem pra lá, e dá um desfecho muito... Putz, era isso? Então eles vão realmente acabar fundidos? Não vai falar mais sobre a seita, não vai falar mais da onde vem essa água que contamina, o que que é essa coisa que contamina eles, que fazem eles se fundirem. Não fala mais nada, acaba que tipo assim, beleza, acaba eles se fundindo e os pais chegam lá, é uma pessoa nova que recebe eles na casa, sabe? Enfim, assista o nosso vídeo que vai pro ar, eu acho que daqui 2, ou no máximo 2 semanas e meia pro ar, sabe? Porque a gente vai... Esse filme é um filme que eu tenho certeza que vai render excelentes análises engraçadas, porque tem situações que não tem como você não... Tipo, caralho, que porra é essa, entendeu? E é isso, reforço o convite, se inscreva aqui no A Hora do Pesadelo, hype esse vídeo para nos ajudar, manda aí pros seus amigos que gostam de conteúdo do terror. Esse canal aqui é foda pra caramba, vê lá as playlists, vê os vídeos, os temas que a gente já fez aqui, e você vai ver que você não vai se arrepender. Fora que a gente tem muita novidade aí pros próximos dias, e é isso, deixa lá nos comentários também sugestões, considere ser um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e para fazer parte lá da nossa sala de roteiristas, que é o nosso grupinho especial. Você que já é membro, o meu agradecimento em especial, logo tem novidade para vocês também. E é isso, valeu!